Você olha para a sua conta bancária e vê estagnação. Você olha para a sua carreira e sente que está patinando no gelo. Você culpa a economia, culpa o governo, culpa a falta de oportunidades. Mas existe uma sangria acontecendo na sua vida que você se recusa a fechar. Todas as noites, no escuro do seu quarto, você abre o cofre da sua vitalidade e joga a moeda mais valiosa do universo direto no ralo do banheiro. O título deste vídeo não é uma metáfora poética, é uma equação literal de física e metafísica. Energia sexual é dinheiro líquido. Pense comigo. O que é o dinheiro? Dinheiro não é papel, não é número numa tela. Dinheiro é energia potencial concretizada. Dinheiro é a recompensa que o mundo te dá por ter criado valor, resolvido problemas ou imposto a sua vontade sobre a realidade. Para fazer qualquer uma dessas coisas, criar, resolver, impor, você precisa de combustível. E qual é o combustível mais potente que o corpo humano é capaz de produzir? A energia sexual. Não existe nada mais poderoso. É a única energia capaz de criar vida do zero. É a energia da gênese. Quando você sente tesão, você não está apenas querendo prazer. Você está sentindo o motor de criação do universo ligando as turbinas dentro de você. O problema do homem moderno, o homem pobre, é que ele não sabe a diferença entre gastos e investimentos. Quando você se masturba para a pornografia, você está pegando esse combustível de alta octanagem, que poderia ser usado para construir um império, escrever um livro, forjar um corpo de aço ou dominar uma habilidade. E o está queimando em troca de 3 segundos de prazer barato. Isso é o equivalente biológico a pegar todo o seu salário no dia do pagamento e colocar fogo nele só para ver as chamas bonitas por um instante. No dia seguinte, você acorda sem dinheiro, sem energia. Você acorda desmotivado, com névoa mental, sem agressividade para enfrentar o mercado. Você está em falência energética, e um homem falido energeticamente nunca será rico financeiramente. A pobreza externa é apenas um reflexo da pobreza interna. Napoleão Hill, em Pense e Enriqueça, dedicou um capítulo inteiro a isso. O mistério da transmutação sexual. Ele descobriu que quase todos os grandes milionários e líderes da história tinham uma coisa em comum. Eles tinham um desejo sexual altíssimo, mas não o desperdiçavam. Eles o transmutavam. Eles pegavam essa moeda bruta, desejo, e a trocavam por ativos reais, sucesso. Neste vídeo, eu vou te ensinar a parar de ser um gastador compulsivo da sua própria essência. Eu vou te mostrar a mecânica de como transformar a tensão sexual em fluxo de caixa, em disciplina férrea e em poder material. Se você está cansado de viver no vermelho, sentindo que falta força para mudar de vida, pare tudo o que está fazendo. Você está prestes a aprender a alquimia da riqueza. Pare de jogar sua herança no ralo. É hora de começar a investir. Em economia, existe um conceito fundamental chamado custo de oportunidade. Ele diz o seguinte: o custo de algo não é apenas o que você paga por ele, mas sim tudo aquilo que você deixa de ganhar por ter escolhido aquela opção. Quando você decide gastar sua energia sexual em uma sessão de 15 minutos com a tela do seu celular, você acha que o custo foi apenas o tempo perdido ou um pouco de sono. Você está redondamente enganado. A fatura é muito mais alta. O preço que você pagou foi a ambição que você teria no dia seguinte. O preço foi a clareza mental que te faria fechar um negócio. O preço foi a agressividade necessária para vencer um concorrente. Você trocou um futuro de abundância por um presente de mediocridade. Esse é o pior negócio da história. Para entender isso, precisamos olhar para a biologia como uma linha de produção industrial. O fluido seminal não é apenas um líquido. Biologicamente, ele é a substância mais cara que o seu corpo é capaz de produzir. Ele é rico em zinco,
lecitina, fósforo, cálcio e prostaglandinas. Os antigos taoístas diziam que uma gota de sêmen equivale a 40 gotas de sangue, em termos de custo energético para ser sintetizada. O seu corpo tem uma hierarquia de prioridades. A prioridade número 1 da natureza é a reprodução. Quando você ejacula, o seu corpo entende que você acabou de procriar. Para o seu cérebro reptiliano, a missão da sua vida foi cumprida. O que acontece em seguida? O corpo entra em modo de recuperação profunda. Ele desliga os sistemas de caça, motivação, foco, ansiedade produtiva e liga os sistemas de descanso, niprolactina. A prolactina é o hormônio da saciedade. É o químico que diz: relaxe, você já venceu, não precisa fazer mais nada. Isso é ótimo se você for um homem das cavernas que acabou de garantir a sobrevivência da espécie. Mas se você é um homem moderno tentando construir riqueza, a prolactina é veneno financeiro. Um homem cheio de prolactina é um homem manso. Ele não tem urgência. Ele procrastina. Ele aceita desaforo do chefe. Ele aceita ganhar pouco. Por que ele se esforçaria para caçar dinheiro ou status se o cérebro dele acha que ele já é o macho alfa reprodutor, porque ele ejacula todo dia? Você hackeou o sistema de recompensa do seu cérebro e agora o sistema quebrou. Aqui entra a inflação da dopamina. O cérebro humano é desenhado para buscar dopamina, a molécula do desejo. Na natureza, para conseguir a dopamina maciça do sexo, você teria que ser forte, competente, socialmente hábil e rico em recursos. Você teria que trabalhar por isso. A dopamina era o pagamento pelo esforço. A pornografia e a masturbação criaram uma distorção de mercado. Elas oferecem a recompensa máxima, orgasmo, por esforço zero. Quando você inunda o seu cérebro com dopamina grátis, você desvaloriza a dopamina do trabalho duro. Por que o seu cérebro vai querer estudar 4 horas por dia, treinar pesado na academia ou trabalhar no seu negócio até tarde da noite, se ele pode conseguir uma recompensa química 100 vezes maior clicando em um vídeo? Você criou uma hiperinflação neural. O salário do trabalho duro não compra mais a sua motivação, porque você tem uma impressora de dinheiro falso no meio das pernas. O resultado prático é a estagnação financeira. Você pode até trabalhar, mas trabalha no piloto automático. Você não tem aquele brilho no olho, aquele gás extra que separa os vencedores da massa. Aquele projeto que você diz que vai começar segunda-feira, você nunca começa, porque na noite de domingo você drenou a bateria que daria a ignição na segunda-feira. A energia sexual é a matéria-prima da vontade. Sem ela, você tem intenções, mas não tem tração. Você é como uma Ferrari sem gasolina, bonito por fora, mas incapaz de sair do lugar. Pare de olhar para a retenção como uma dieta sexual. Comece a olhar como uma estratégia de acumulação de capital. Cada dia que você não ejacula, você está depositando moedas de ouro no cofre da sua vitalidade. Depois de 30, 60, 90 dias, esse juro composto começa a render dividendos. O carisma magnético, a voz de comando, a inteligência afiada e a fome insaciável de progresso. Você quer ficar rico? O primeiro passo é parar de desperdiçar os seus recursos mais preciosos. Feche a torneira do desperdício. O custo de oportunidade daquela rapidinha pode ser o 1 milhão que você nunca vai ganhar. Agora que você entendeu que cada ejaculação desperdiçada é um saque indevido na sua conta bancária futura, precisamos aprender a operar a maquinaria. Napoleão Hill chamou isso de transmutação sexual. Parece um termo místico, coisa de mago, mas na verdade é pura física mecânica. Imagine o seu corpo como uma locomotiva a vapor antiga. Para que o trem, a sua vida, se mova para frente, você precisa gerar pressão na caldeira. A energia sexual
É o fogo que aquece a água e cria o vapor. Quanto mais tempo você fica sem ejacular, mais a pressão dentro da caldeira aumenta. Aqui está o erro fatal de 99% dos homens. Eles têm medo da pressão. Quando a tensão sexual acumula, o homem médio sente desconforto. Ele se sente agitado, inquieto, agressivo. A coceira do desejo começa a incomodar. O que ele faz? Ele corre para o banheiro ou para o quarto, abre a válvula de escape, ejacula e alivia a pressão. O que acontece com o trem? Ele para. O vapor escapou. A caldeira esfria. Ele se sente relaxado e tranquilo. Mas o trem da vida dele não saiu do lugar. O homem rico, o homem de sucesso, faz o oposto. Ele adora a pressão. Ele entende que aquele desconforto, aquela agitação interna, não é um problema a ser resolvido com masturbação. É combustível a ser queimado com trabalho. A transmutação acontece no momento exato em que você sente o desejo avassalador e conscientemente diz: eu não vou desperdiçar isso no ralo. Eu vou jogar essa raiva e essa fome no meu projeto. Quando você senta para trabalhar com um tanque cheio de energia sexual represada, o seu trabalho muda de qualidade. Você deixa de ser um funcionário passivo e se torna um predador intelectual. A sua mente fica mais afiada. A sua tolerância ao tédio aumenta. Problemas complexos que antes te davam preguiça, agora parecem desafios excitantes. Por quê? Porque o seu cérebro está desesperado por uma conquista. Se você nega a conquista sexual fácil, o cérebro vai tentar buscar a conquista através do domínio material, financeiro ou criativo para obter a dopamina. Você está enganando a sua biologia para trabalhar a seu favor. Pense nos grandes generais, nos grandes artistas, nos titãs da indústria. Você acha que eles eram homens calminhos e relaxados? Não. Eles eram homens de temperamento vulcânico. Eles tinham uma energia nervosa constante. Eles eram obcecados. Essa obsessão é, na sua base, energia sexual sublimada. Steve Jobs, Picasso, Mike Tyson, no auge, Alexandre o Grande. Todos tinham uma aura de intensidade que assustava as pessoas normais. Essa intensidade é o cheiro do sêmen retido e transformado em ação. Mas como fazer isso na prática? O processo exige disciplina espartana em 3 etapas. Reconhecimento. Quando o desejo bater forte, não o negue e não fantasie. Apenas observe. Sinta a energia vibrando no seu plexo solar ou na base da espinha. Diga para si mesmo: isso é poder? Isso é dinheiro líquido? Bloqueio de saída. Corte imediatamente qualquer gatilho visual. Não abra o Instagram, não olhe fotos. Se você alimentar a fantasia visual, a pressão vai vencer a sua força de vontade. Você precisa manter a pressão cega. Redirecionamento imediato. É aqui que a mágica acontece. Você precisa canalizar essa agitação física para uma atividade de alta demanda mental ou física agora. Não daqui a 10 minutos. Agora. Abra a planilha de custos da sua empresa. Comece a escrever aquele relatório difícil. Vá treinar perna até falhar. Leia aquele livro técnico complexo. Nos primeiros 5 minutos, vai ser difícil focar. O corpo vai gritar por prazer. Mas se você persistir, acontece um clique. De repente, você entra em estado de flow. A energia sexual, sem ter para onde ir lá embaixo, sobe para o cérebro. Você começa a ter ideias brilhantes. A sua produtividade triplica. Você trabalha por 4 horas seguidas sem cansar. Você acabou de transformar fluido biológico em ativo intelectual. Você transformou esperma em dinheiro. Isso é o segredo que a sociedade de consumo não quer que você saiba. Eles querem que você seja um viciado em pornografia, dócil, cansado e pobre que gasta dinheiro para tentar preencher o vazio. Um homem que transmuta sua energia sexual é perigoso para o sistema, porque ele não precisa de validação externa
e ele tem uma capacidade de trabalho infinita. A pergunta que você deve se fazer toda vez que sentir tesão é: eu vou gastar isso ou eu vou investir isso? O prazer momentâneo é um gasto passivo. O trabalho focado é um investimento ativo. A riqueza ama a velocidade. E a energia sexual é o combustível mais rápido que existe. Pare de puxar o freio de mão toda noite. Deixe a pressão subir. Deixe a caldeira quase explodir. E use essa força para atropelar a mediocridade que está no seu caminho. Existe uma máxima em vendas que diz: a venda é a transferência de certeza de uma pessoa para outra. Se você acredita mais no seu produto do que o cliente acredita na dúvida dele, você vende. Se ele duvida mais do que você confia, você perde. Aqui entra o segredo que nenhum MBA te ensina. Dinheiro é atraído por confiança, e confiança é um subproduto da testosterona e da dopamina regulada. Quando você senta em uma mesa de negociação, ou entra em uma entrevista de emprego, ou apresenta um projeto para investidores, 90% da comunicação não é o que sai da sua boca, é o que o seu corpo está gritando. O mercado tem um faro apuradíssimo para o cheiro do desespero. O homem que se masturba frequentemente carrega a vibração da escassez. Lembre-se, biologicamente ele está saciado, prolactina alta, mas espiritualmente ele está vazio. Ele entra na negociação precisando da validação do outro. Ele ri demais, ele fala rápido demais. Ele cede descontos antes mesmo do cliente pedir. Ele tem medo do silêncio. O cliente, o chefe ou o investidor sente instintivamente: esse cara é fraco, eu posso dominá-lo, eu posso pagar menos. A retenção seminal altera a sua postura no mercado de trabalho de forma brutal. Quando você está há 30, 60 dias acumulando energia, você desenvolve o que eu chamo de poder de veto. Você se torna um homem que, internamente, não precisa implorar por nada. Você tem tanto poder acumulado dentro de si que a sua presença se torna pesada. Você senta na cadeira e ocupa espaço. Você olha nos olhos do interlocutor sem desviar. Sua voz sai do peito, grave e pausada. Isso cria uma dissonância cognitiva na mente de quem está negociando com você. Eles pensam: por que esse cara está tão calmo? Por que ele não está tentando me agradar? Ele deve saber algo que eu não sei. Ele deve ser muito bom. Automaticamente, o seu valor de mercado sobe. Pense na dinâmica de um leilão. O que faz o preço subir? A percepção de que o item é raro e disputado. Um homem que retém sua semente exala a aura de um homem que tem opções. Mesmo que você esteja quebrado financeiramente hoje, a retenção te dá a postura de um bilionário. E o mundo trata você conforme a postura que você projeta, não conforme o saldo que você tem no banco hoje. Vamos falar de testosterona e risco. Estudos mostram que operadores da bolsa de valores com níveis mais altos de testosterona assumem riscos mais calculados e lucram mais. A retenção otimiza os seus receptores androgênicos. Isso te dá o estômago para aguentar a pressão. Enquanto seus competidores estão ansiosos, roendo as unhas e tomando decisões emocionais baseadas no medo de perder, você está frio. Você tem o gelo nas veias. Essa frieza é o que permite você pedir o aumento que ninguém tem coragem de pedir. É o que permite você demitir o cliente tóxico que drena sua empresa. É o que permite você dobrar o preço do seu serviço olhando no olho do cliente e ele aceitar porque sente que você vale cada centavo. A energia sexual transmutada vira carisma. Carisma nada mais é do que energia vital transbordando. Pessoas ricas e poderosas querem estar perto de outras fontes de energia. Ninguém quer fazer negócio com uma bateria descarregada. Quando você retém, você vira um gerador nuclear. As pessoas se sentem bem perto de você. Elas sentem confiança. Elas querem fazer parte do seu time.
O dinheiro começa a fluir na sua direção não por mágica, mas porque você se tornou um ímã biológico. Pare de tentar compensar a sua falta de energia com técnicas de persuasão ou gatilhos mentais decorados. Um leão não precisa de técnicas para convencer a gazela de que ele é o rei. Ele apenas é. Se você chega numa reunião com o tanque vazio, pós-ejaculação, você é uma ovelha vestida de lobo, e o mercado devora ovelhas. Se você chega com o tanque cheio, com a agressividade controlada e o foco laser de quem não desperdiça a vida no ralo, você é o lobo. E o lobo sempre come primeiro. Dinheiro líquido é apenas uma representação física da energia que você foi capaz de mobilizar. Se você não consegue nem mobilizar a sua própria energia interna para mantê-la dentro do corpo, como espera mobilizar a energia do dinheiro para a sua conta? A disciplina sexual é o alicerce da disciplina financeira. Segure a semente e você segura o poder. Solte a semente e você solta o lucro. Existe uma correlação aterrorizante entre a pobreza financeira e a pobreza sexual. E quando digo pobreza sexual, não estou falando de celibato. Estou falando do homem que vive na mentalidade de escassez. O homem que precisa desesperadamente pegar algo do mundo para se sentir bem por alguns segundos. A pornografia e a masturbação compulsiva treinam o seu cérebro para ser o que eu chamo de o eterno espectador. Pense na mecânica do ato. Você está sentado, sozinho, no escuro, assistindo outro homem ter sucesso, outro homem conquistar a mulher, outro homem performar. Você é passivo. Você é um voyeur. Você está, literalmente, treinando a sua mente para sentir prazer vendo a vitória alheia enquanto você não faz nada. Eu chamo isso de cuckoldry metafísico. Você é corno da sua própria vida. Como você acha que isso se traduz para a sua conta bancária? Exatamente da mesma forma. Você se torna um homem que assiste os outros ficarem ricos no Instagram. Você assiste os outros viajarem. Você assiste os outros construírem empresas. E você sente uma mistura de inveja e impotência, porque o seu cérebro foi condicionado a acreditar que o prazer vem de assistir, não de fazer. A riqueza exige a mentalidade oposta, a mentalidade do produtor. O mundo se divide em dois grupos, os que vendem dopamina e os que compram dopamina. O pobre compra dopamina. Ele gasta dinheiro com junk food, gasta tempo com entretenimento barato, gasta energia com masturbação. Ele está sempre consumindo para tentar preencher um buraco sem fundo. O rico vende dopamina. Ele cria o entretenimento, ele produz a comida, ele constrói a plataforma. Ele retém a própria energia para ter força de criar os produtos que os viciados vão comprar. Quando você pratica a retenção seminal, você força o seu cérebro a sair do modo consumidor e entrar no modo produtor. Por quê? Porque você cortou a fonte de prazer passivo. O seu cérebro entra em pânico. Onde está minha dopamina? Eu não estou recebendo de graça. E você responde: se você quer dopamina, você vai ter que produzi-la. Vá construir algo, vá treinar, vá fechar uma venda. Você inverte a polaridade da sua existência. Em vez de acordar pensando, o que eu posso ter hoje para me sentir bem? Você acorda pensando, o que eu posso criar hoje para impor minha vontade? Essa é a vibração da abundância. Abundância não é ter 1 milhão na conta. Isso é consequência. Abundância é a sensação interna de que você está transbordando. O ejaculador crônico vive na escassez. Ele está sempre vazio. Ele acabou de jogar a vida fora. Ele se sente fraco, pequeno, carente. Ele entra numa negociação querendo tirar vantagem porque ele sente que não tem nada. O retentor vive no transbordo. Ele está cheio de vida. Ele não precisa sugar nada de ninguém. Ele entra na sala para entregar valor, para liderar, para resolver. E, paradoxalmente, é esse homem que o dinheiro persegue.
O dinheiro foge da necessidade. O dinheiro corre atrás da potência. Você precisa decidir agora, neste exato momento, de que lado do balcão você quer estar. Você quer ser o cliente viciado que paga com a própria alma por 5 minutos de distração? Ou você quer ser o dono do cassino, o arquiteto da realidade, o homem que domina os seus instintos para dominar o mercado? Não dá para ser os dois. Você não pode construir um império com uma mão enquanto destrói a sua virilidade com a outra. Se você percebeu que tem vivido como um espectador da sua própria história, sentado na arquibancada enquanto outros homens jogam o jogo da vida, se você sente que tem um potencial milionário travado por hábitos de centavos, você precisa de um novo sistema operacional mental. Este canal, o Buscador, não é entretenimento. Nós não estamos aqui para te dar dopamina barata. Nós somos um quartel-general para homens que decidiram sair da matrix da mediocridade. Aqui nós estudamos a biologia do poder, a psicologia do sucesso e a espiritualidade da guerra. Se você quer parar de jogar sua energia no ralo e começar a transformá-la em patrimônio real, inscreva-se no canal agora. Ative as notificações. Não seja apenas mais um turista que assiste a um vídeo motivacional e volta para o vício 10 minutos depois. Tome a decisão de assumir o controle da sua casa da moeda biológica. O mundo está cheio de consumidores. O topo da pirâmide está reservado para os produtores. A vaga está aberta. A energia você já tem. Pare de jogá-la fora. Albert Einstein supostamente disse que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Aquele que entende, ganha. Aquele que não entende, paga. No mercado financeiro, isso significa que o seu dinheiro rende juros sobre os juros, criando uma curva de crescimento explosiva no longo prazo. Na retenção seminal, a regra é exatamente a mesma, e é aqui que a maioria dos homens fracassa. Eles têm mentalidade de day trader, mas a riqueza biológica é um jogo de longo prazo. Muitos homens começam a reter, e nos primeiros 7 ou 10 dias sentem um pico de energia. É o lucro rápido. A testosterona sobe, a confiança aumenta. Eles pensam, isso é incrível. Mas então, por volta da 3ª ou 4ª semana, algo estranho acontece. A energia parece sumir, a libido desaparece, a motivação cai. Você se sente cansado, talvez até deprimido. Na comunidade de retenção, chamamos isso de a flatline, linha reta. Em termos financeiros, a flatline é uma correção de mercado. O seu cérebro, que passou anos viciado em picos artificiais de dopamina, pornografia e masturbação, entra em choque de abstinência. Ele está recalibrando o preço dos seus neurotransmissores. Ele está gritando: cadê a minha droga? Como você não dá a droga, ele entra em greve temporária. É neste momento que os mãos de alface, os fracos, vendem seus ativos. O homem com mentalidade pobre entra em pânico. Ele pensa: a retenção parou de funcionar. Estou me sentindo mal. Preciso testar se meu equipamento ainda funciona. Ele vai lá, se masturba para checar e joga fora semanas de acumulação. Ele realizou o prejuízo no fundo do poço. Ele quebrou o efeito dos juros compostos. O investidor inteligente, o homem que entende a alquimia da energia, sabe que a flatline não é o fim, é o sinal de cura. É o momento em que o seu cérebro está fisicamente reconstruindo os receptores de dopamina que você queimou. É como uma reforma em uma fábrica. Você precisa parar as máquinas por um tempo para instalar motores mais potentes. Se você tiver a disciplina de segurar a sua semente durante esse inverno, durante esse período de baixa, você ativa o verdadeiro poder dos juros compostos biológicos. O que acontece depois da flatline, geralmente após 30 a 60 dias, é o que chamamos de salto quântico. De repente, a névoa mental se dissipa. A energia não volta apenas ao nível normal, ela volta multiplicada por 10. Mas agora,
É uma energia estável. Não é aquele fogo de palha da primeira semana. É uma energia nuclear, fria e constante. Dia 7. Você tem um aumento de testosterona, lucro de curto prazo. Dia 30. Você recupera a sensibilidade dopaminérgica, reinvestimento de dividendos. Dia 90. Você reestrutura a sua personalidade, o capital multiplicou. A sua conta bancária de carisma, foco e presença começa a render juros sobre juros. Pessoas que te conheciam antes começam a perguntar: o que você fez? Você parece diferente. Elas não sabem explicar, mas sentem que o seu patrimônio energético aumentou drasticamente. Sua voz tem mais peso. Seu olhar tem mais brilho. O anel límbico fica mais visível. Sua capacidade de trabalho se torna desumana. Mas você só chega nesse nível se parar de sacar o dinheiro toda vez que a conta começa a crescer. Imagine se Warren Buffett sacasse todo o dinheiro das ações dele toda sexta-feira para gastar em cerveja. Ele seria um ninguém. A riqueza dele veio de décadas de acumulação ininterrupta. Você precisa tratar o seu sêmen como um fundo de investimento bloqueado. O capital está lá, mas você não pode tocar nele para gastos fúteis. Você só pode usá-lo para financiar grandes projetos, construir seu corpo, sua empresa, sua família. A consistência vence a intensidade. O homem que retém por 3 dias e recai, retém por 5 e recai, é o homem que vive de salário em salário. Ele nunca acumula riqueza real. Ele está sempre no 0 a 0, sobrevivendo. O homem que atravessa o deserto da flatline e continua acumulando mês após mês é o homem que constrói um império. Não seja imediatista. A riqueza financeira demora anos. A riqueza biológica demora meses. Se você não tem paciência nem para esperar 90 dias para o seu cérebro curar, como você espera ter paciência para construir um negócio de milhões? O teste da flatline é o teste do universo perguntando: você merece esse poder? Ou você vai desistir na primeira dificuldade? Segure os seus ativos. Tenha mãos de diamante. O mercado de alta está logo ali na frente e ele vai recompensar os pacientes com uma prosperidade que os viciados em prazer rápido jamais conhecerão. Chegamos ao fim da nossa análise contábil. Se você assistiu até aqui, você já entendeu a teoria. Sêmen é capital. Ejaculação sem propósito é despesa. Retenção é investimento. Mas agora eu quero que você faça uma viagem mental comigo. Imagine que hoje é o último dia da sua vida. Imagine que você está diante do auditor final do universo. Ele não está interessado em saber quantos zeros tem na sua conta bancária digital, nem qual carro está na sua garagem. Ele está olhando para o livro caixa do seu potencial. Ele olha para a coluna da esquerda. O que você poderia ter sido? Lá está o homem que construiu impérios, o homem que teve uma família forte, o homem que mudou a história da sua linhagem, o homem que tinha fogo nos olhos e aço na voz. Então, ele olha para a coluna da direita. O que você se tornou? E se você continuar no caminho do desperdício, o que ele vai ver é um homem que trocou todo aquele potencial por pixels na tela de um celular. Ele vai ver um homem que vendeu sua primogenitura, sua herança divina, em troca de um prato de lentilhas, em troca de uma dopamina barata numa terça-feira à noite solitária. Isso não é apenas triste. Isso é uma falência espiritual. A masturbação crônica é uma forma de suicídio parcelado. A cada vez que você desperdiça sua energia vital, você está matando um pedaço do homem que você deveria ser amanhã. Você está matando a coragem que teria na semana que vem. Você está matando a criatividade que teria no mês que vem. Você está abortando o seu futuro, gota a gota, no chão do banheiro. Muitos homens me perguntam: mas eu não posso ter prazer nunca? Essa é a pergunta de um homem pobre. O pobre quer prazer agora. O rico quer liberdade para sempre. O prazer que vem da conquista real
de olhar para o corpo que você esculpiu, para essa empresa que você levantou, para a mulher real que você conquistou, é infinitamente superior ao prazer miserável de 5 segundos que você rouba de si mesmo. Você precisa entender que o mundo externo é apenas um espelho do seu mundo interno. Se o seu mundo interno é um lugar de vazamentos, de falta de controle, de desperdício e de fraqueza, o seu mundo externo será um reflexo exato disso. Dívidas, relacionamentos falidos, falta de respeito e estagnação profissional. Você não pode construir uma mansão sobre um pântano. Se a sua base biológica é lamacenta e fraca, nenhuma estratégia de marketing, nenhum curso de finanças e nenhuma dica de investimento vai te salvar. Você precisa primeiro estancar a sangria. A partir de hoje, encare a sua energia sexual com a mesma seriedade que um banqueiro encara o cofre central. Você é o guardião desse cofre. Haverá ladrões. O tédio é um ladrão. A solidão é um ladrão. O Instagram é um ladrão. A indústria pornográfica é uma organização criminosa desenhada para roubar sua alma e te vender de volta em parcelas. Eles querem que você seja fraco. Um homem fraco é um consumidor excelente. Um homem fraco é fácil de governar. Um homem sem energia não questiona, não luta, não constrói. Ele apenas obedece e consome. A retenção seminal é o ato supremo de rebeldia. É você dizendo: a minha energia é minha. Eu não vou entregá-la para uma tela. Eu não vou entregá-la para o vício. Eu vou usá-la para forjar a minha lenda. O caminho da riqueza começa no controle dos instintos. Se você não consegue dominar a sua própria mão, como espera dominar o mercado? Se você não consegue dizer não para um impulso biológico básico, como espera dizer não para a preguiça, para o medo e para a desistência quando as coisas ficarem difíceis nos negócios? A disciplina é uma só. Como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. O seu balanço patrimonial está aberto. A caneta está na sua mão. Hoje à noite, quando a urgência bater, quando a coceira da mediocridade tentar te seduzir para mais um gasto fútil, lembre-se deste vídeo. Lembre-se que você está segurando dinheiro líquido. Lembre-se que você está segurando o combustível do seu futuro. O que você vai fazer? Você vai ser o gastador que morre pobre e cheio de arrependimentos? Ou você vai ser o investidor que sacrifica o prazer imediato para comprar a glória eterna? A escolha é binária. Ou você sobe, ou você desce. Não existe estabilidade na natureza. Se você escolheu subir, se você escolheu parar de jogar sua vida no ralo e começar a acumular poder, bem-vindo à ordem. Bem-vindo ao Ó Buscador. Este é o lugar onde os meninos vêm para morrer e os homens vêm para nascer. Inscreva-se. Compartilhe este manifesto com um irmão que precisa acordar. Feche a torneira. Acumule o capital. Compre a sua liberdade. Nos vemos no topo.